Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nossa Senhora das Graças. E neste vídeo eu vou estar falando de 5 milagres que a ciência tentou, mas nunca conseguiu explicar. E você deve estar se perguntando quais são esses milagres. Veja se você já ouviu falar de algum deles. Tenho certeza que você vai ficar maravilhado com esses 5 milagres. Sabemos que um milagre é um acontecimento sobrenatural, ou seja, acima do natural. Ele contraria as leis da natureza e a ciência não consegue explicá-lo, por mais que os cientistas analisem, realizem e debatam. Há relato de milhares em praticamente todas as religiões. E ao longo do tempo, a ciência desmentiu muito deles. Outros, porém, continuam inexplicáveis e assombrosos, como estes 5 que vou falar agora. Em primeiro lugar, o milagre do sol em Fátima. Em 13 de outubro de 1917, 70 mil pessoas, incluindo jornalistas, testemunharam o milagre que tinha sido anunciado pelas 3 crianças que Nossa Senhora tinha aparecido. Ao meio-dia, depois de uma forte chuva que parou de repente, as nuvens se abriram diante dos olhos de todos e o sol surgiu no céu, como um disco luminoso opaco, que girava em espiral e emitia luzes coloridas. O fenômeno durou cerca de 10 minutos e está na lista oficial de milagres reconhecido pelo Vaticano. Os céticos tentaram atribuir o evento ao fenômeno atmosférico do parélio, mas sem provas e sem explicar como foi que as crianças o previram. Em segundo lugar, o sangue de São Januário. São Januário, ou San Genario em italiano, é o padroeiro de Nápoles. Ele foi martirizado no século IV e um pouco do seu sangue foi guardado em um relicário, devendo estar completamente seco depois de 1700 anos. O que acontece é que, todo ano, em 19 de setembro, o sangue se liquefaz diante de milhares de fiéis. A liquefação começou a acontecer depois do terremoto de 1980, que matou mais de 2.500 pessoas em Nápoles. Os cientistas têm muitas teorias sobre o caso, mas até hoje não conseguiram explicar o fenômeno. Em terceiro lugar está o corpo incorrupto de Santa Bernadette de Lourdes. O corpo de Santa Bernadette de Lourdes, que faleceu em 1879, continua em exposição na Capela de Santa Bernadette, na França, perfeitamente incorrupto. A primeira exumação foi feita em 1909 e os médicos que realizaram ficaram surpresos ao constatar que o corpo não só não exalava qualquer odor, como também estava em perfeito estado de conservação. A pele se mostrava macia e com consistência quase normal ao ser cortada, o que é inexplicável pelas leis da natureza. O corpo foi reavaliado em outras 2 ocasiões, com as mesmas constatações de incorruptibilidade milagrosa. E em quarto lugar de nossa lista está a imagem da Virgem de Guadalupe. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe surgiu em 1531, quando o índio Juan Diego disse ter visto a Virgem Maria num campo próximo da cidade do México. Como prova, ele apresentou seu manto, um tecido feito de fibra de cacto e de qualidade bem pobre, no qual a imagem de Maria teria sido impressa depois da aparição. O material foi analisado em diversas ocasiões
por cientistas que nunca conseguiram determinar como a imagem surgiu sobre o tecido. Mais impressionante ainda, não é uma imagem pintada ou estampada no tecido. Ela flutuava ligeiramente acima do tecido. Igualmente, sem explicação, é a perfeita preservação do manto da imagem, mesmo depois de 500 anos. O ícone está exposto na Basílica de Guadalupe, no México. E em quinto lugar, o Santo Sudário. Provavelmente a relíquia mais famosa da história, o Sudário de Turim. Não é considerado um milagre propriamente dito, mas nenhuma explicação conseguiu até hoje comprovar o que ele é e como a imagem impressa nele foi gerada. Trata-se do tecido que teria envolvido o corpo de Jesus no sepulcro. A imagem impressa no sudário seria, portanto, a do seu corpo, exaustivamente analisado e estudado por uma volumosa quantidade de cientistas. O sudário parece apresentar o mesmo fenômeno do manto com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. A impressão do suposto corpo de Jesus não é direta sobre o tecido, mas flutua ligeiramente acima dele. As tentativas de reproduzir a impressão nunca deram certo e até hoje não se explica de que forma a imagem foi gerada sobre o sudário. O que parece mais provável é que ela tenha sido impressa mediante a irradiação de uma luz poderosa, originada do próprio corpo que ficou impresso. Para os fiéis, trata-se de uma prova da ressurreição de Cristo. A datação da relíquia também é controversa. Alguns exames situam a sua origem na Idade Média, mas pesquisas posteriores indicam que o tecido foi produzido entre 280 a.C. e 220 d.C., podendo, portanto, ser da época de Cristo. Os estudos continuam, pois sabemos que as pesquisas vão continuarem sendo feitas, mas os cientistas nunca conseguirão explicarem, pois não há explicação humana que expliquem o milagre de Deus. E eu particularmente vejo esses sinais como uma prova do amor de Deus para conosco. Deus quer nos mostrar que milagres existem